Fala pessoal, tudo bem? Você sabe que toda semana eu trago empresas novas aqui para análise no canal. E dessa vez não vai ser diferente. Vou falar um pouquinho mais sobre a Grendene. Vou trazer um pouquinho mais dos números da companhia, também principalmente a parte de margem em relação a tanto a Grendene quanto aos concorrentes, e falar no final também um pouquinho mais sobre os dividendos e também da relação da companhia versus o Ibovespa. Então, se você se interessa por esse assunto, fica por aqui que vai ser super bacana esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, sou Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold. É uma estratégia que eu uso há bastante tempo na minha carteira e uso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. De certa forma, eu gosto muito de compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui no canal e também ajudar vocês nessa jornada, tanto de investimentos quanto de evolução em várias áreas da nossa vida. Então, se esse conteúdo te interessa de alguma forma, não se esquece de se inscrever por aqui. É super importante para receber o conteúdo em primeira mão e também para a gente ter uma interação mais próxima. Eu respondo todos os comentários e estou sempre presente aqui no YouTube. A Grendene foi fundada em 1971. E ela é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Ela tem uma tecnologia tanto própria quanto de importação, em que ela consegue fazer milhões de pares de calçados todos os anos, tanto com marcas próprias, tanto em marcas em que ela faz parceria para conseguir revender produtos de outras patentes. Alguns exemplos de marcas em que a companhia opera. A principal delas é a Melissa, Grenda, Haider, Ipanema, dentre várias outras que eu vou passando ao longo do vídeo aqui no canal e que é super importante que vocês tenham esse conhecimento, principalmente para quem quer ser acionista dessa empresa. A Grendene possui 11 fábricas em que ela faz a operação desses calçados, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, ela possui fábricas tanto no Nordeste quanto no Rio Grande do Sul. Vou deixar o gráfico aqui para vocês, até para vocês saberem onde é que fica a produção da Grendene aqui no país. Em relação à composição acionária da empresa, é um ponto que eu gosto muito de trazer aqui nos vídeos, principalmente para a gente saber aonde que a gente está colocando nosso dinheiro e principalmente porque nós somos acionistas minoritários. E em todo caso a gente tem direito a voto nas assembleias, porém a gente não tem o controle sobre a operação. Então é um ponto importantíssimo da gente saber quais são as pessoas que estão tomando as decisões estratégicas da companhia, para a gente saber se a gente quer estar junto delas ou não. No caso da Grendene, a gente pode ver que ela é uma empresa familiar, em que o Alexandre Grendene detém mais de 40% da companhia. Dentre o restante das outras pessoas da família, a gente vê que 30,30% das ações estão em circulação no mercado. E esse é um ponto em que a gente consegue fazer a divisão e que 70% do controle da companhia está em mãos da família. Também, na estrutura societária, a companhia está cada vez mais presente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. De certa forma, ela está abrindo gradativamente operações nesses locais e é uma procura muito grande da companhia, tanto de expansão para não ficar tão dependente no Brasil, assim como uma diversificação das operações. Nesse caso que a gente vê que a Grendene no Brasil, ela é proprietária de outras companhias em que ela foi criando ao longo do tempo fora do país. Isso é importantíssimo para a gente ver aonde que estão os esforços da companhia nos próximos 10, 15, 20 anos. Um dos pontos em que não é novidade para ninguém é que esse setor de calçado ele é super competitivo. O varejo em si ele já é competitivo, porém o setor de varejo calçadista é incrível o número de competidores que tem, principalmente em competição com players tanto da China, em que consegue ter um custo de produção muito mais barato. E a gente sabe aqui que o custo do Brasil em relação à parte tributária, em relação à parte trabalhista, ele é gigante. E como grande parte da operação da Grendene está aqui no Brasil, ela sai em desvantagem em certo ponto em relação aos concorrentes, mas ela tem uma parte de flexibilização e de operação, além de custos logísticos que fazem frente em relação aos concorrentes e que conseguem deixar ela com profit, com superávit ao longo dos níveis de operação que ela trabalha. Entrando mais a fundo, um pouquinho mais nos números financeiros, vou trazer para vocês aqui um pouquinho mais da receita bruta da companhia, além da margem EBITDA. Em 2019, a companhia fechou com um faturamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais, uma queda de 11% versus 2018. Em relação a esse ponto também, vamos dar uma olhada na margem EBITDA. A companhia teve uma receita menor, tanto uma receita bruta quanto uma receita líquida,
além de uma queda na margem EBITDA, que veio de 22,4% para 20,8%. Grande parte dessa queda se atribui também à parte da crise no país, assim como uma maior concorrência em relação a preços, a níveis de preço. E esse é um ponto que a companhia vem sofrendo bastante nos últimos anos, em relação à entrada de novos mercados, tanto chineses quanto indianos, e de certa forma é um desafio gigante que a companhia está tendo para conseguir manter os níveis tanto de faturamento quanto de lucratividade. Em relação a essa parte de lucratividade, vou trazer para vocês aqui um gráfico onde demonstra o comparativo do lucro que a Grendene consegue operar na margem da operação dela em relação a alguns concorrentes mundiais e também outras operações que se assemelham muito ao estilo da Grendene. Dá uma olhada nesse gráfico, a gente consegue ver que ela consegue trabalhar a níveis muito interessantes de rentabilidade e de margem bruta. Se a gente for olhar em relação a vários concorrentes, tanto a Zaleia, quanto a Arezzo, quanto a Alpargatas, que é uma empresa que eu gosto muito, e a gente vê até players muito famosos, quanto Adidas, Nike, Puma, dentre outros, ela consegue ter um nível de operação muito bom, muito aceitável, principalmente pela confiança que ela conseguiu no público e também aos custos logísticos baixos, principalmente porque a companhia opera tanto em marcas para o segmento A e B, quanto outras para os segmentos C e D. Então ela consegue estar presente em várias partes do país, concentrando o seu público-alvo em várias classes sociais. Isso é importantíssimo para a diversificação da operação e também para a diluição do risco operacional e de receita. Pessoal, se você gosta da metodologia do Buy and Hold e principalmente da análise de novas empresas, tanto brasileiras quanto americanas, aproveita para se inscrever no canal. Isso vai ser super importante para o nosso crescimento e também para a gente conseguir chegar a mais pessoas aqui no YouTube e conseguir ajudar de uma certa forma, principalmente nos investimentos e também no processo de tomada de decisão para o método Buy and Hold. Então se inscreve aqui embaixo que isso é super importante. Como eu estava falando que o nível de receita é importantíssimo para a companhia, principalmente em relação à entrada dos novos concorrentes e também que ela consegue operar com uma margem muito boa, vamos entrar mais a fundo nesse assunto para entender um pouquinho mais do histórico dela e como que a gente pode ver como que vai se comportar ao longo dos próximos anos. Entrando um pouco no histórico, a gente vê uma manutenção da receita, principalmente nos últimos 4 anos, em torno de 2,5 milhões de reais. E esse é um ponto que a companhia tem um desafio gigante de conseguir chegar aos 3 bi de faturamento. É um ponto que muito difícil que vai acontecer em 2020, principalmente em virtude dos últimos acontecimentos. Porém, é um desafio que eu espero muito que aconteça o quanto antes. Entrando mais a fundo na receita bruta de vendas, a gente vê que grande parte dessa queda nos últimos anos foi pelo impacto do volume, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A gente tem um ponto aqui de trabalho gigante da companhia por geração de demanda e também por impacto de continuar nesse mesmo nível de vendas, principalmente com a entrada dos novos concorrentes. Também, à medida que a companhia é uma exportadora, o nível do dólar nos patamares atuais influencia e muito na companhia, ajudando bastante no resultado final e também na receita bruta. Alguns dos destaques dos últimos anos, e que eu vou ter que entrar aqui com vocês, dentro da receita bruta a gente tem grande parte que é mercado interno, além de exportação. No total e também na abertura dessas duas frentes, a gente vê uma queda, principalmente também pela queda da demanda em relação ao público-alvo da companhia, também pelos atuais níveis de crescimento da economia brasileira. A gente vê que o varejo ele é muito dependente de subsídios e também que o governo faça frente a relação ao crescimento do PIB e isso impacta diretamente no nível de operação e também no faturamento da Grendene. Porém, a gente sabe que não adianta fazer faturamento sem margem de lucro. Então, a gente entrando um pouquinho mais na parte de lucro bruto da companhia, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem 1.106 bi de lucro bruto em 2018 e a gente fazendo essa comparação do porquê esse lucro baixou em 2019 para 944 milhões de reais, a gente vê que grande parte foi em função da receita líquida, ou seja, menor faturamento alinhado com maiores custos, tanto de matéria-prima quanto de pessoal, além de outros custos em geral, deixam o resultado um pouquinho pior em relação ao ano anterior. Um ponto importante de trazer aqui
é que mesmo com o resultado um pouquinho mais baixo, a gente vê uma valorização nas ações nos últimos tempos, principalmente em razão da procura por ativos em que consigam trazer melhores resultados frente à taxa atual de juros. E de certa forma a Grendene é uma empresa super conhecida em que vários novos investidores estão montando posição nesse papel e eu espero muito que seja para o longo prazo. Também na parte de lucro líquido, a gente está em 495 milhões no último ano, uma queda de 15,5%, muito em linha também com a queda de 14,6% no lucro bruto. Importante a gente estar ciente sobre esse ponto, principalmente porque se é uma escolha de longo prazo, a gente sabe que vai variar bastante. Renda variável nunca vai ser uma linha reta, nunca vai ser lucros consistentes ao longo de todo o tempo. Vai ter essas variações, principalmente em razão do nível de mercado. E o ponto aqui é que a gente precisa estar muito ciente e muito tranquilo em relação à nossa posição. Se faz sentido exposição Grendene, é um ponto que vai vir junto com a operação e a gente tem que estar super tranquilo para conseguir passar por esses períodos de maior turbulência da companhia em relação a ela tem vários desafios para o futuro. Indo mais além nessa parte de lucro, vou passar para vocês aqui um pouquinho mais da margem EBIT. Dentro da Grendene, a gente vê um patamar médio de 400 milhões de reais todos os anos. O que isso quer dizer? Entrando mais a fundo na variação do último ano e por que teve uma queda expressiva, o que a gente consegue notar? O lucro bruto caiu bastante em relação aos últimos anos. E também tivemos aumentos tanto de marketing, e isso é algo que a gente consegue ver muito pelo nível da operação, porque em todos os canais sociais, tanto na parte de mídia, de televisão, mídia de internet, quanto em outros pontos, a companhia está fazendo fortes investimentos para conseguir gerar demanda para os seus produtos. Também a gente vê um aumento das despesas operacionais, além de efeitos não recorrentes, que ajudaram um EBI em 2019 de 353 milhões de reais. A gente vê uma queda expressiva, com certeza, em relação ao último ano, de 22,5%, além de uma queda na margem operacional, que está nos atuais 17,1% e antes era 2,5 pontos percentuais abaixo do último ano. 3 pontos interessantes em que a gente tem que trazer aqui. O primeiro é a queda na receita bruta, aliado junto com a queda, a gente teve queda no lucro bruto e também queda na margem EBIT. São pontos importantes que são necessários de trazer para análise e a gente sabe que cada vez mais a gente vai ter essas nuances na operação, principalmente pelos grandes desafios que a companhia está passando nos dias atuais. Um ponto que eu gosto de trazer bastante aqui nos vídeos é principalmente a questão da diversificação. Eu acredito muito que a gente não pode ter ativos só em renda variável ou só em renda fixa, ou mesmo renda variável, ativos só de dividendos ou ativos só de crescimento. O importante é uma diversificação para a gente conseguir fazer frente e estar muito bem equipado em relação às variações do mercado. A Grendene é uma empresa que pagou muitos dividendos nos últimos anos, aliado a um crescimento grande da operação. E esses dividendos é um ponto que eu vou trazer um pouquinho mais para vocês para entender como funciona o pagamento dos dividendos da companhia e também como que a gente pode esperar em relação a esses valores para o futuro. Então, vamos dar uma olhadinha na política de dividendos da companhia e também no histórico dela dos últimos anos. Entrando mais a fundo, o que a gente pode ver? A companhia pagou níveis excelentes de dividendos desde 2008 até os dias atuais. Uma média em torno de 5 a 6% de pagamento de dividendos todos os anos. O que é importante trazer aqui é que a gente precisa olhar para frente e não para trás. A gente sabe que se a gente dirigir olhando para o retrovisor, a gente vai bater. E um dos pontos que eu trago nas análises é principalmente de, ok, a companhia tem um histórico muito bom de pagamentos no passado, mas como é que vai ser para o futuro? Quais são os desafios que ela tem para trazer? Ela vai precisar investir muito na operação? Ela vai precisar rodar muito, fazer novos investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa? De certa forma, a gente sabe essa resposta. A companhia está trazendo inúmeras frentes de investimento, tanto na parte de marketing quanto na operação nos Estados Unidos. É um ponto que ela está focando muitos esforços, nem tanto mais agora no mercado interno, que ela já tem uma marca consolidada e uma demanda consolidada, mas ela está num desafio enorme de gerar demanda em outros mercados e também fazer concorrência com grandes marcas mundiais do setor de calçados. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre outras companhias de varejo.
Vou deixar um card para vocês aqui de uma companhia que eu gosto muito, que é a Lojas Renner, e também um card aqui sobre a Arezzo. Vou deixar os dois para vocês. Em relação ao nível de preço da companhia, vamos dar uma olhadinha do preço das ações da Grendene versus o Ibovespa. Entrando nesse gráfico, a gente vê reinvestindo todos os dividendos recebidos pela companhia nela mesma, a gente vê uma valorização imensa versus o Ibovespa, refletida pelo gráfico em verde. A gente vê que consistentemente a companhia vem entregando melhores retornos do que o índice, e isso demonstra bastante a capacidade que ela tem de geração de valor em comparação ao índice, e também as vantagens da gente conseguir fazer, de certa forma, uma gestão ativa dos investimentos e trazendo boas empresas para o nosso portfólio. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui uma análise da Grendene, passei para vocês um pouquinho do lucro da companhia, também a parte da competição e também a questão dos dividendos. Isso é super importante para a gente fazer uma análise mais completa da companhia. Com certeza tem mais pontos em que a gente pode olhar aqui, principalmente a parte de rentabilidade futura, como que ela está vendo os novos mercados, custos logísticos aqui no Brasil, enfim, tem uma série de pontos que podem entrar na análise. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, deixa aqui nos comentários, isso é super importante para a gente ter uma interação, e também eu gosto muito de saber um pouquinho mais, principalmente das pessoas que já possuem seu papel e como é que elas estão vendo a direção dessa empresa nos próximos 10, 20 anos. Esse ativo, ele faz parte da minha carteira, é um valor um pouquinho mais baixo, principalmente pela questão da competição no setor de varejo calçadista, e é uma empresa que está mostrando algumas inconsistências nos últimos tempos. Volto a dizer, o nível de operação é excelente, a companhia é muito bem gerida, porém tem inúmeros desafios para o futuro. Quando a gente vê uma questão de 10, 20, 30 anos, a gente não consegue ver a mesma previsibilidade que outros setores e também outros papéis em que eu trago análise aqui no canal. Esse é um dos porquês que eu tenho uma porcentagem um pouquinho mais baixa na companhia, porém acredito muito nesse case. Então, pessoal, passei para vocês aqui mais uma análise aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e também possa ter te ajudado em relação aos fundamentos dessa empresa. Vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, é super importante para a gente conseguir chegar em mais gente e também para o crescimento do canal. Bons investimentos e até o próximo vídeo!